Você assiste esse conteúdo completo no facebook.com/aratuonline. Seja bem-vindo a mais um programa exclusivo do conteúdo digital da Aratu. Hoje o Reunião de Pauta tá cheio de convidado, tem muita gente, tá todo mundo de preto. Não sei porquê. Será que vamos falar do rubro-negro baiano? Exatamente, o presidente eleito e empossado do Vitória, Ricardo Davi, é o nosso convidado de hoje. Já esteve aqui nesse estúdio em debates acalorados, mas agora ele está paz e amor, está vermelho e preto, rumo a 2018, inclusive está fazendo promessa aqui, ele vai contar para Darino Senna e para Matheus Carvalho e para você, torcedor do Vitória, quais são as metas de Ricardo Davi, da nova gestão do rubro-negro baiano. Seja bem-vindo, viu, Ricardo Davi? Parabéns pela vitória. Surpreendente. Obrigado. Foi a resposta, né, que o sócio-torcedor deu a esse momento agora, né? É um momento de transformação, é um momento de trazer algo novo. É isso que o nosso sócio-torcedor e o torcedor do Vitória espera. A vitória em primeiro turno, inclusive para os mais aguerridos cabos eleitorais de Ricardo Davi, foi bastante surpreendente. Você concorda que na reta final prevaleceu essa boca de urna aí, prevaleceu corpo a corpo para ganhar o voto? Tem um testemunho aqui que eu disse que ia ganhar em primeiro turno. Verdade. Darino Senna. Agora foi engraçado, viu, Pablo? Boa tarde para você, boa tarde, Davi. Parabéns, agora presidente. Sempre me encontrei candidato. Mas o engraçado é o seguinte, quando acabou o debate que nós fizemos, né? O primeiro debate da eleição do Vitória, eu fui convidar Ricardo para participar do segundo turno, porque eu achava que a eleição ia ser bem acirrada com o Manuel Matos. Ele falou, não veio não. Eu falei, rapaz, o cara se irritou com alguma coisa. Você tá chateado, Davi? Não, é que eu vou ganhar no primeiro turno. E realmente se concretizou. Mas agora você também, como um cronista esportivo, um cara que acompanha o dia a dia, você, Matheus Carvalho, todo mundo se surpreendeu com essa vitória. Com certeza, surpreendente demais. Até por causa da força dos nomes da outra chapa. 2 ex-presidentes do Vitória, de muita repercussão, de muito impacto, de muito apelo, estavam lá, Alex Portela e Paulo Carneiro, e o Ricardo Davi ganhando o primeiro turno. E o Raimundo Viana. E o terceiro, o próprio sendo candidato. Aí vem a pergunta, a gestão Ricardo Davi já começou a ser implantada no Manuel Barradas, você já começou a mudar peças, o que é que vem pela frente? Ela já começou a ser implantada 1 minuto depois do anúncio da minha vitória, né? Já às 8 horas da manhã do dia seguinte, eu já estava lá com a equipe de transição, composta por meus 4 diretores executivos, aqueles que vão comigo coordenar o Vitória, e a partir de agora no Vitória, quem está na direção é dedicação integral ao Esporte Clube Vitória. Um regime bem próximo das empresas, enfim, onde você tem os executivos integralmente dedicados aos objetivos, no caso lá, do Esporte Clube Vitória. Uma meta que eu vejo vocês que são recém-eleitos, além de você, eu conversei com o Guilherme Bellintani do Bahia, é aumentar a receita. Isso. É o grande problema dos clubes baianos e nordestinos. Aliás, daqui a pouco ele vai falar sobre Copa do Nordeste, só Aratu tem. Ricardo Davi tem planos ambiciosos para a Copa do Nordeste. Como é que você vai buscar o aumento de receita para o Vitória? Ok, existem as receitas ordinárias, né? Aquela que vem dos direitos de televisão, de TV, que essas aí, já a partir de 2019 já muda. Você precisa estar bem colocado no ranking esse ano do Campeonato Brasileiro para poder não ser afetado ou para poder ampliar, né? Já vai ter um privilégio para quem consegue chegar mais em cima da tabela. Por isso que o objetivo nosso é chegar em cima da tabela. Nós temos outra aposta que são patrocinadores. Quem viu o Vitória encerrada ali a temporada passada, basicamente com caixa. Nós já estamos em contato, já estamos em negociação com patrocinadores. E o interessante desses patrocinadores é que eles estão vindo acreditando nesse novo modelo de gestão. Tem um especificamente que me disse, Ricardo, eu quero pegar esse avião, eu quero navegar também nessa onda desse novo modelo de gestão, que é um modelo de gestão, Darino, existente nos grandes clubes do mundo, né? Onde você tem uma gestão profissionalizada, as pessoas que lá estão são dedicação exclusiva, metas, objetivos claramente definidos. Não é nada de novo, não. Eu só vou levar para dentro do Vitória o que eu tive experiência ao longo dos meus 27 anos como líder empresarial e que tive sucesso. Eu vou repetir lá dentro, obviamente, mesclando com os segredos da bola que eu estou trazendo pessoas que têm esse conhecimento. Claro, agora é o seguinte, você está projetando patrocínio, mas uma coisa que vai demorar pelo menos 2, 3 meses até esse dinheiro de potencialização das receitas entrar de fato no caixa do clube. Agora você tem um problema para o próximo mês.
eu tive informações seguras de que você não tem dinheiro hoje para pagar a folha do próximo mês do Vitória. Eu queria saber se é verdade e, se for verdade, o que é que você vai fazer para driblar isso? Não, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Nós estamos lá com uma auditoria, nós estamos com o vice-presidente Chico Salles fazendo uma radiografia completa da área financeira do Vitória. Eu já sabia que iria encontrar ela abalada, afinal de contas, eu estou hoje presidente do Vitória, fruto de um presidente que saiu porque estava acusado de gestão temerária, né, por ter gasto acima daquilo que lhe foi permitido. Obviamente, se gastou mais... Quanto você encontrou no cofre do Vitória? O cofre do Vitória hoje não tem 500 mil reais. Mas E começou com 40 milhões no orçamento. 40 milhões de reais. E como é que você vai pagar a folha de... Não, é que tem, né? Tem como despesas. Como é que você vai pagar a folha? A folha salarial do Vitória hoje gira em torno de 4 milhões de reais. Não, isso aí não tem problema. Futebol profissional. Isso tá assegurado. Isso aí não tem problema, não. 4 milhões de reais é uma folha aceitável, uma folha abaixo do que Ricardo Davi quer, uma folha acima. O que é que representa 4 milhões? Só para ajudar na sua pergunta, 4 milhões entre os times da Série A fica ali no meio da tabela, mais ou menos, né? Meio para cima. Não. 10º, 9º, né? É o 9º ou 10º colocado entre as maiores folhas, não é isso? Eu queria ter uma folha dessa, eu queria ter uma folha de 10 milhões. Obviamente, né? Que ficaria ali no G4 das folhas. Para ter também um elenco compatível com isso. Obviamente, na realidade financeira hoje dos clubes brasileiros, aonde o Vitória se situa, né, em termos de arrecadação, tudo mais, é uma folha muito alta. Né, e nós já estamos tomando as devidas providências para que essa folha chegue para um patamar do tamanho, né, do que a capacidade financeira atual. Porque, obviamente, nós vamos buscar mais receitas e, buscando mais receitas, eu vou poder aumentar. Eu quero ter uma folha alta, porque eu quero ter bom jogador, agora eu quero poder pagar. Ricardo, né? quase que na mesma data, foi muito perto, né? Teve eleição também no Bahia. Bahia, né? E muita gente vem dizendo, poxa, os dois times conseguiram eleger presidentes que pensam de uma maneira assim, de gestão empresarial, são pessoas de gestão e não da boleiragem, dos esquemas antigos do futebol. Inclusive, um dos principais nomes da diretoria do Ricardo Davi é sócio do Guilherme Belintani. Pois é, aí essa é a pergunta. Guilherme Belintani e Ricardo Davi, Bahia e Vitória, mantêm-se rivais, mas com algum tipo de parceria? Eu acho que nós temos algumas assim, causas que são comuns, né? Essa eterna briga pelos direitos de TV. Né? No Brasil ainda temos uma divisão muito desigual. Você tem ainda alguns clubes que são muito privilegiados e, obviamente, isso tira a competitividade, né, do torneio. Eu digo que essa briga é igual, essa briga nós temos que estar juntos. Podem se juntar em alguns projetos, inclusive comerciais? Óbvio, claro que sim, não vejo nenhum problema nisso não. Respeitando todas as nossas rivalidades, respeitando todos os espaços que vamos disputar, né, desde o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, nós vamos estar cada um do seu lado. Ricardo, agora eu quero ver se você realmente é um dirigente que chegou... Darinho não gosta de você, eu sei disso. Eu não sei qual é o problema dele. Deixa ele. Eu não gosto de ficar ensaboando. Tá bom. Eu gosto de ir na jugular. Aí, indireta aí, viu, Matheus? Pra você. Me convidaram e me deram liberdade aqui. Você já tá querendo me foi pra censurar. mim? Foi pra você, indireta. Eu vou ensaboar. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Você usou aí um argumento que é muito utilizado pelos seus antecessores, tanto na diretoria do Bahia quanto na diretoria do Vitória. É o karma mal de dirigente de futebol na Bahia. Que usam sempre essa desculpa de que, mas os times do Sul têm mais dinheiro, não existe competitividade, então a gente tem que brigar mesmo para não cair e tal. Pronto. Que bom já ver que você não vai utilizar esse discurso. Não. Agora, o que fazer para driblar essa inferioridade financeira em relação aos clubes do Sul e não perder competitividade? E melhorar e aumentar a ambição e evoluir na mentalidade dos clubes de futebol da Bahia. Essa pergunta foi combinada, viu? Combinada Parceria. nada, combinada coisa nenhuma. Darino, você fez uma pergunta extremamente inteligente e é o que a gente vem discutindo lá. O que a gente percebe é o seguinte, se você pegar hoje, pega a classificação do Campeonato Brasileiro, do 1º ao 20º, e pega a arrecadação, ela não é correspondente, não. Tem time ganhando, tem time com receitas menores que estão abaixo de clubes que tem. Não, o Flamengo teve a maior receita do ano no Brasil e quase não foi para a O Libertadores. Botafogo, uma receita bem abaixo do Vitória, ali próximo de Chapecoense, que é 1/5 dele. O que a gente acredita é o seguinte, que com organização, com um modelo de gestão eficiente, você pode, né? Isso nós temos encontrado em alguns clubes isso. Quando você tem uma organização, quando você tem um modelo de gestão, quando você tem pessoas motivadas, quando você tem claramente definidos os objetivos, todo mundo alinhado, unido, não é o que eu encontrei no Vitória. Guetos,
departamentos que não se comunicavam com outros, porque um mandava aqui, outro mandava assim. Assim não tem jeito, assim não tem dinheiro que dê certo numa organização como essa. Eu diria que vai ser com organização, Darino. Nós vamos estar acima de clubes com receita bem maior do que a nossa, porque eles não têm a organização que nós começamos já a partir de quinta-feira a implantar. Dentro desse ambiente aí, qual é a meta desse ano no Campeonato Brasileiro? É não cair, é ficar no meio da tabela ou é brigar pela Libertadores? Não, eu quero brigar na pior das hipóteses, brigar pela pré-Libertadores. Chapecoense ficar entre os 7. Ali entre os 7, é possível a gente brigar por isso. Chapecoense esteve ali perto, Vasco da Gama esteve ali. Vasco da Gama, se você olhar aí nos últimos 4, é isso que eu estou dizendo. Se você olhar aí nos últimos 4 temporadas, caiu, voltou, caiu. Você tem a Chapecoense, que infelizmente naquele desastre, perdeu quase toda a sua equipe, se refez. Então, olhando para aquela câmera ali, você se compromete com o torcedor do Vitória, que você não vai utilizar o orçamento... Aqui é de Gerson, que você não vai utilizar o orçamento mais curto como desculpa para insucesso no final do ano, certo? Não, nós vamos brigar. A gente acredita que a organização ela vai superar essa falta, né, de recursos, porque não adianta ter dinheiro se não sabe aplicar direito. Nós montamos uma equipe que vai saber aplicar direito. Quem são seus nomes no futebol? O meu gestor de futebol executivo, Erasmo Damiani, né? Nada mais, nada menos do que o coordenador da Seleção Olímpica. Quer dizer, alguém que tem exatamente o que precisa um clube de futebol moderno hoje. A experiência com a formação de atletas e saber lidar com jogadores experientes. Afinal de contas, ele foi coordenador técnico, Neymar, Gabriel Jesus, sabe lidar com essas feras. Mas é que tá, essa falta de vivência dele no futebol profissional e ainda mais no ambiente onde você tem um clube que tem um orçamento inferior aos principais concorrentes. Isso não é uma desvantagem? Isso não te preocupa? Em absoluto. Em absoluto que a gente trabalha em equipe, né? O Erasmo Damiani, ele terá um gestor de futebol, né? Que vai trabalhar mais, vamos dizer assim, na linguagem da bola, mais a nível de vestiário. Quem vai ser esse cara? Não, esse aí ele está com calma. Qual perfil? É jogador? Aí, um perfil mesmo, como diz na linguagem da bola, um perfil de boleiro. Alguém que entende. Pode voltar a trabalhar no Vitória com você? Não, agora não. Por que não? Nesse momento não. Por que não? Porque é uma pessoa com quem nós não temos nenhum tipo de relacionamento, não sei da afinidade dele com o nosso projeto. Essa equipe nossa, ela foi trabalhada. Você avaliou mal, então, o trabalho de Petkovic. Eu não conheci de perto, né? Eu não posso avaliar algo que eu não conheci de perto. Então, o nosso gestor de futebol será alguém com mais vivência para justamente dar um equilíbrio. É assim que se forma uma equipe. Você não pode botar 10 Neymar num time. Se você botar 10 Neymar num time, ele vai perder. Tem que ter, necessariamente, que ter sido jogador de futebol? Não necessariamente. Mas convivência de futebol, que entenda. Como é que vai ser a relação com os empresários? Que a gente sabe que tem muito clube que, quando está numa condição assim, até de inferioridade econômica, acaba sendo montado por um time de empresários ou por um empresário, que às vezes domina o elenco. Como é que faz para lidar com isso e, ao mesmo tempo, conseguir bons jogadores no mercado? Por isso que nós definimos antes, né? A equipe que está entrando, o Erasmo Damiani e as demais pessoas que estão comigo na direção, nós nos preparamos antes. Essa equipe foi formada antes. Então, nós escolhemos, por exemplo, um modelo de clube que nós queremos. Tem que ser um clube organizado, planejado, com orçamento definido e também junto com o treinador, porque a gente acha o Wagner Mancini hoje um dos melhores treinadores em atividade. Concordo com você. Pegou o Vitória com 12 pontos. Não, Wagner Mancini salvou o Vitória. Se não fosse o Mancini, o Vitória estava rebaixado. Então, nós já combinamos. Salvou o Vitória foi Chapecoense. Em absoluto, foi o nosso plantel, né? Foi provocação. Matheus, enquanto o Ricardo Davi está respondendo, temos imagens ali, instantes depois do resultado da apuração. Ele ainda bastante emocionado, suado, recebendo um carinho da torcida. Vai aparecer aí ele sendo ovacionado, carregado pela torcida. Pablo, me tira uma Barradão. dúvida. Existem quantos Pablos? Porque você está em todo lugar, bicho. Naquele dia eu tinha saído da reunião da Copa do Nordeste, que inclusive Ricardo Davi vai falar daqui a pouco, para ir cobrir, porque o Aratu Online, a Aratu, Ricardo, está sempre nos eventos mais importantes que cercam a sociedade baiana e soteropolitana. Não poderíamos deixar de estar presente na eleição do presidente do Vitória. E para a gente foi uma surpresa poder dar o resultado em primeira mão naquele dia. De madrugada ainda voltou para fazer programa aqui. Exato, e queria a sua presença aqui de madrugada. Aí estamos vendo o Ricardo Davi, o Luiz Catarino Gordilho estava ali também, ele vai aparecer na imagem. O Hiltner, o assessor também, estava todo mundo ali, meio em êxtase, meio em festa. E ele já fazendo as primeiras previsões sobre o destino do Vitória em 2018. Eu quero perguntar a você, aproveitando essas imagens. Dentro desses clubes que a gente mencionou agora, os clubes do Brasil, não vale falar nem Barcelona nem Real Madrid. Tá. Qual é o que você se inspira, tanto na gestão,
para fazer essa base aí do que você pretende? Tá, eu tenho toda a inspiração, Pablo, nos clubes da Red Bull no mundo. Né? Eu tive a oportunidade de estar lá dentro, eu tive a oportunidade de ser treinado dentro. Eu vi como é que funciona a organização de um clube que sai da 5ª divisão e vai para a Champions League, onde a única coisa diferente que ele tem dos demais times da Alemanha é modelo de gestão. Modelos, procedimentos protocolos bem definidos, o nível de organização, como pegar um atleta em formação e levar ele para o futebol profissional, a importância da psicologia no atleta. Eu fiquei impressionado, o futebol mais científico, com tratamento de dados. Vou trazer Pablo para cá, porque Pablo é do empresário Darino. Não. Pablo é um jogador que está sendo monitorado ao longo dos anos, ele está tendo toda uma análise por uma equipe especializada. Igualzinho, ou tem que fazer tem que fazer adaptações? adaptação. Tem que fazer, obviamente, adaptação, obviamente, tem que fazer adaptação. Ali, Ricardo, naquela entrevista você falou sobre a relação do clube com o torcedor, a participação do torcedor no dia a dia do clube. Você já montou, já modelou esse esquema? Como é? O torcedor vai ter um aplicativo? O torcedor do Vitória vai escalar o time do Vitória? De jeito nenhum. Isso não. O time será escalado pelo treinador, enfim, com suas metodologias. Mas o torcedor vai ter a oportunidade de interagir, Pablo. Eu tive a honra, Pablo, de ser, não tenho dúvida disso, de ter sido o primeiro diretor do Vitória que trouxe o torcedor mais para dentro do clube. Quando eu assumi a diretoria de marketing do Vitória em 2015, essa foi uma das premissas. Então, quase todas as ações que levou o torcedor lá para dentro do clube, mais próximo, eu que fiz. Você fez isso como diretor de marketing, é óbvio que eu levei essa boa experiência, estou trazendo essa boa experiência como presidente. O torcedor vai definir e vai ajudar a gente. Eu falo o seguinte, Darino, o sócio-torcedor escolhe o presidente do clube. Será possível que ele não pode escolher outras coisas, ele participar de outras coisas? O presidente do clube é a coisa mais importante, que se eu chegar lá e começar a fazer um bocado de maluquice... Mas, por exemplo, o que é que ele vai poder escolher? Vou dar um exemplo clássico. Eu tive antes... tem enquete para escolher treinador e jogador? Não, nada disso. Nada vinculado à eficiência, isso vai ser muito bem planejado. Mas deixa eu dar um exemplo rápido. Eu tive antes da eleição com um grupo de torcedores que estão aqui no Recôncavo Baiano, também ali em Feira de Santana, Lagoinha, nessa região. Eles dizem o seguinte: poxa, presidente, é muito difícil para a gente que mora aqui no interior ir para um jogo do Vitória quarta-feira, 9 horas da noite. Não dá, a gente fica privado disso. Poxa, será que é possível, por exemplo, trazer um jogo do Campeonato Baiano, um jogo aqui, por exemplo, o Joia da Princesa, para privilegiar, né, esses torcedores que estão aqui, para que a gente tenha a oportunidade de ver o nosso clube de uma maneira mais fácil. É um assunto para a gente jogar para o sócio-torcedor. Gente, olha, tem torcedores iguais a vocês aqui, que também amam o Vitória, que têm dificuldade de assistir o Vitória. Poxa, vocês aqui, né, principalmente os de Salvador, abririam mão para que o time pudesse, respeitado, obviamente, a concordância da equipe da coordenação técnica e tudo mais. Uma coisa aí que o torcedor pode decidir isso para mim. Aí você faz uma caravana de Salvador para o Carneirão e Alagoinhas. Para lá, ou para o Joia da Princesa, onde tiver condições. Já puxou logo para Alagoinhas. Ela tem muito torcedor do Vitória. Você falou do torcedor, você está falando do Barradão já indiretamente. Tá. E o Barradão é algo que me preocupa muito enquanto admirador de futebol da Bahia, enquanto cronista esportivo, porque, me desculpe a força da expressão, o Barradão hoje está desmoralizado como mando de campo. Não estou questionando aqui a infraestrutura do estádio. Até tem uma queixa sobre a infraestrutura do estádio, mas a gente vai tratar sobre isso depois. Mas o Barradão está desmoralizado, porque a maioria das decisões que a Vitória precisa resolver no seu estádio, a Vitória perde. Eu estou falando isso de dados históricos dos últimos 10 anos. Não é coisa de uma gestão só, não é coisa especificamente não é um recorte desse Campeonato Brasileiro, que o Vitória fez a pior campanha de todos os tempos em casa. Mas, enfim, por uma série de fatores, o Vitória hoje é um time que o adversário antigamente olhava na tabela e via, pô, Vitória no Barradão, minha Nossa Senhora. Parou de impor respeito. Se eu conseguir aqui levar um ponto, tô no lucro. Hoje o cara olha, eu vi várias vezes André Rizek, no Redação Sport TV, falar assim, Botafogo vai jogar com Vitória, 3 pontos. Fluminense vai jogar com a Vitória, 3 pontos. É assim que hoje se perdeu o respeito pelo Barradão. Eu quero saber o que é que você vai fazer para mudar isso. Quais os planos do Ricardo Davi para aquele que, na minha opinião, tecnicamente é o maior problema do Vitória, a desmoralização do Barradão enquanto mando de campo. Ok, eu posso falar do que eu posso fazer agora. Do que passou lá para trás, não tem mais jeito. E a preocupação da gente é essa. É claro. Então, nós estivemos conversando com o Mancini e eu fiz uma pergunta muito direta a ele. Mancini, por que esse nível tão alto de eficiência fora e tão baixo dentro do Barradão? É óbvio que o Mancini chegou, quando ele chegou ao Vitória, não chegou um único jogador depois. Ele tem um esquema, um estilo de jogo. Foi para ele muito mais fácil jogar de maneira reativa, fechadinho, com 2 jogadores rápidos, como David Trellis. Para ele foi mais fácil do que, com o elenco que ele tinha, jogar no Barradão como propondo o jogo.
Porque no Barradão, os times jogam como ele joga fora. Então, é o que eu perguntei a ele. O que é que eu posso te ajudar para você repetir essa eficiência que você teve fora dentro? Meu papel é esse, eu preciso te ajudar. Porque você já me mostrou alta competência em jogar fora. Eu agora preciso dessa competência dentro. Mas, Ricardo, me permita, aquilo que eu falei, não é uma coisa apenas desse Campeonato Brasileiro. E eu acho que o diagnóstico disso aí vai muito além da questão técnica ou da questão tática. O Vitória tem um problema, talvez, psicológico de se comportar dentro do estádio. Aí alguns falam que foi porque a grama do estádio está menor nos últimos anos. Enfim, não é uma coisa pontual. E eu, sinceramente, eu acho que você deveria ter um plano, uma estratégia que não passa unicamente pela formação dos jogadores. Tá bom, deixa eu dizer, você tem sim. Quem ouviu durante a campanha... Pela formação da linha. Quem ouviu minha campanha disse o seguinte, nós vamos trabalhar em 4 pilares para a formação de um atleta de alto rendimento, né? Técnica e habilidade dele. Quem tem habilidade, não tem habilidade, aprimorar a habilidade. Tática, que é você para botar esse técnico a serviço do coletivo. Física, porque você precisa hoje, a intensidade com que o futebol hoje requer, não dá mais para aquele jogador jogar, não, precisa disso. E a última, que é o que você refere, psicológica. O Vitória hoje, por exemplo, não tem um trabalho de psicologia permanente. Esse é um item a ser trabalhado. Ou seja, o que é que essa pressão, né? Eu, como torcedor, eu ouço muito, toda vez que o Barradão está cheio, que precisa de um resultado, Vitória não. Será que isso não precisa ser trabalhado? Não, certamente. Claro que precisa. É preciso parar e deixar de encarar isso aí como folclore, porque é estatístico, é comprovado. Né? Vários anos o Vitória tem deixado a desejar no Barradão. Eu diria que um trabalho psicológico mais intenso vai nos ajudar nisso, Darino. Estamos ao vivo com o Ricardo Davi aqui pelas redes sociais do Aratu Online. Estamos com Matheus Carvalho, com Darino Senna, essa dupla que promete muita novidade na Copa do Nordeste. Estamos com o presidente empossado Ricardo Davi e eu, Pablo Reis, junto com você aí do outro lado do seu tablet, do seu smartphone, mandando sua mensagem. É isso que eu quero ler agora. Luiz Alberto Reis, obrigado. Wendel Nascimento, Balbino Cerqueira, Otávio Henrique, o Predador, e Marcos Aurélio. O Predador? Marcos Aurélio, que diz aqui, quero ver na prática sempre essa conversa de quem ganha uma eleição. Está um pouco reticente Marcos Aurélio. Quando a gente percebe o torcedor assim, é porque provavelmente ele está um pouco decepcionado ou frustrado. Está doído, ele está sofrendo, né? Como ano foi difícil para o torcedor do Vitória. Vitória. O outro também. O outro anterior. Claro. Pablo, os últimos 3 presidentes do Vitória, 2 não chegaram ao final do mandato, renunciaram. Claro. Aí uma pergunta. Sua relação com o Conselho Deliberativo do clube. Eu queria saber como anda o trânsito do Ricardo Davi, recém-eleito, no primeiro turno, está com muita moral, está com disposição, já mostrou aqui, não para de dar entrevista, o assessor de imprensa atende celular toda hora, responde o WhatsApp, mas precisa do apoio do Conselho Deliberativo. Tá. E aí, o que é que você pode responder para o torcedor? Eu vou dizer, Pablo, que eu não tenho dúvida que eu tive, do Conselho atual, 80% dos membros do Conselho votaram em mim. Eu me considero hoje um candidato do Conselho Deliberativo e estou percebendo isso lá. Isso também me dá uma condição assim de ter por esse Conselho uma enorme gratidão e um enorme respeito. As primeiras reuniões já foram maravilhosas. Já me reuni com o Conselho Fiscal, já me reuni com a comissão, as comissões que tem lá do Conselho, que estavam abandonadas, foram prometidas, mas foram abandonadas. Já tivemos ontem uma comissão. A receptividade do Conselho tem sido muito boa e eu tenho certeza, pela forma como eu ajo e me relaciono, não vou ter nenhum problema com o Conselho Deliberativo. Ricardo, a gente percebeu no ano passado, no primeiro semestre, que o entusiasmo do torcedor baiano com a Copa do Nordeste foi muito maior do que com o Campeonato Baiano. E já faz tempo, o Campeonato Baiano vai sendo cada vez mais difícil para os clubes também. Não é tão rentável. Como fazer com que seja possível ter um primeiro semestre melhor, assim, para o cofre e ao mesmo tempo para a disposição do torcedor e do time? E quais são suas metas para o primeiro semestre? Vai dar ênfase a alguma competição em detrimento da outra? Já que a Copa do Nordeste, por exemplo, dá prêmios em dinheiro para os primeiros colocados, e é um dinheiro que pode mudar bastante a realidade do clube. E dá mais moral também na Copa do Nordeste. Os problemas de ordem financeira, oriundos de um campeonato como o baiano, né, que ele é um campeonato deficitário, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Mas nós estamos disputando ele. E como estamos disputando ele, nós estamos procurando fazer dentro do nosso planejamento, por exemplo, usar o Campeonato Baiano para que a gente possa dar ritmo aos nossos atletas de base, por exemplo. Quando é que eu vou lançar algum jovem atleta?
É contra o Corinthians no Itaquerão? É contra o Palmeiras? Não, é aqui, jogando contra o Jacu. Isso significa que vai dar prioridade à Copa do Nordeste. Nós vamos priorizar muito a Copa do Nordeste, mas eu vou querer ganhar o Baiano também. Mas o filé pro torcedor vai ser aqui, viu? Vitória completa ele vai com a base no Baiano, né? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que o Baiano vai ser utilizado para que Mancini possa ter uma visão desses atletas que vão participar dessa fase que a gente chama de transição. Darino e Ricardo encontram marcado terça, 10 da noite, sábado, 4 da tarde. A partir do dia 16 de janeiro, o jogo inaugural vai ser com esse rapaz aqui, Globo contra a Vitória. Olha que jogo emblemático. Temos que ganhar do Globo, hein? Globo vai perder. Olha aí, temos. Eu não sei o que eu temo. Darino já puxou a TV era tu tem que ganhar da Globo e você tem que ganhar do Globo. Tá bom. Agora o primeiro ganhar da Globo. Globo vai perder. Todos contra a Globo. Vamos nessa. Olha aqui mais mensagens gentis, agradáveis do Elmo Paixão. Obrigado, Elmo, pela menção que você faz a mim aqui. Lilian Piropo te deseja sorte, presidente. Lilian, parceirona. Iron Man Estrela, queremos título, presidente. Chega de pensar somente em campeonato regional. Claro. Kaique Alves te dá umas boas-vindas aqui, já te cobra. Você está tendo a oportunidade de provar que tem capacidade para estar aí. Hashtag traga meu leão de volta, Kaique Alves diz. Iron Man de novo aqui, que Matheus Carvalho falou, minha língua, segundo Iron Man. Tayane Lima, obrigado. E Marcos Aurélio pergunta, o jogador David vai continuar no Vitória? E a pergunta de Wendel Nascimento é se o jogador Capa já está acertado com Vitória. David, né? David é uma prioridade. David e Trellis, já colocando logo, né? Mas tá difícil. São jogadores, não a vitrine foi boa, né? Deixa eu falar bem, é o contrário. Os clubes brasileiros estão com uma situação financeira muito ruim. É todo mundo que pode chegar aqui e depositar 10, 12, 15 milhões e levar o nosso atleta, não faziam antigamente, não. Mas o jogador não quer sair, não, o Trellis? Inclusive tem uma cláusula contratual, segundo a gente sabe, de que o Vitória facilitaria se ele recebesse proposta de time da Série A e tal. Com o Trellis especificamente, nós já tivemos uma reunião com o seu procurador. Estamos encaminhando, né? Ele recebeu uma proposta já da administração anterior, em 19 de outubro ele recebeu uma proposta já. Corinthians? Não, ele recebeu do próprio Vitória de renovação. E agora nós voltamos. Não tem proposta concreta de ninguém. Não tem nada na minha mesa ali para eu decidir. Nenhuma proposta. Não tem nenhuma proposta. Trellis, nós estamos numa negociação bastante adiantada para a permanência dele. Nós estamos verificando, Darino, esse ano vai ser o ano que vem, né? Vai ser um ano de oportunidade, porque os clubes do eixo Rio-São Paulo, aqueles de maior orçamento, eles estão fragilizados. Apesar de terem mais receita, mas eles têm também despesas muito altas. E hoje, pelo Profut, as responsabilidades não pode ser mais dirigir um time como antigamente. Empurrava para frente. Hoje tem responsabilidade, inclusive, de patrimônio pessoal. E as pessoas estão sabendo disso. Então, esses times estão fragilizados. É nessa fragilização que a gente, com a organização, vai entrar. Gostei que você falou de patrimônio pessoal. Você é um cara rico, bem-sucedido, mérito seu do seu trabalho na área de eletricidade. Um cara realmente que é referência nesse mercado. Você tem a vida resolvida. Para que ser presidente de um clube de futebol? E por que eu pergunto isso? Por que eu pergunto isso? Porque o ser dirigente traz benefícios, obviamente. A exposição, a satisfação, o prazer pessoal de modificar o clube, de gerir o clube que você ama. Mas traz um ônus muito grande. Essa exposição talvez seja o maior ônus, porque você vai ser xingado, você vai ser hostilizado, a sua família vai sofrer. Inclusive, disse que o presidente do Bahia não quis tentar a reeleição justamente pela pressão que a família dele sofreu no período do mandato. E olha que ele fez um grande mandato. Então, Ricardo, para que diabo você que tem a vida ganha foi se meter nisso? Rapaz, é paixão. Aí eu vou dizer a você, se eu disser outra coisa, é paixão. É muita paixão. Eu fui diretor do Vitória durante 2 anos e tive a oportunidade de conhecer esse mundo do futebol interno e olhar assim e dizer, eu posso fazer diferente e melhor do que eu estou vendo. Eu posso. E o que é fazer melhor e diferente é me dar alegria como torcedor. É exatamente com essa motivação. Sua família achou que disse, sua namorada achou que disse. A turma apoiou? Estão todos preparados. Fala a verdade, né? Fala a verdade. Preparados é porque houve. Fala a verdade. Todo mundo não iria se não tivesse o apoio dele. Não, sem o apoio da família é muito difícil. Agora, como é que você vai fazer para essa paixão não te prejudicar? Para você, às vezes, não ser inconsequente em certas ações? São as regras do jogo. São as regras do jogo. Eu tenho que jogar com as regras do jogo. Eu sabia disso. Absolutamente preparado. Quais são as características do dirigente de antigamente que você faz questão de listar e falar assim, isso eu não faço, isso eu não repito? Pronto. Eu diria que é aquele perfil do boleiro. É aquele perfil que vai tomar uma decisão
do que ele acha. Acabou isso. Né? Você, agora mesmo, chegou um determinado atleta lá. Chegou o atleta. O que é que a gente faz? A gente pratica o protocolo que nós combinamos. Analisa todo o histórico do atleta, analisa Fatos toda a vida, vai atrás de com quem ele trabalhou, porque tem um relacionamento muito grande, problemas extracampo. Você faz toda uma análise médica com o parecer de todos esses departamentos. Você decide, por exemplo, chegou um atleta lá. Mas isso não demora não, né? Porque se demorar, o outro clube vem e pega. Não, mas isso é feito de maneira muito dinâmica. Isso é feito de dinâmica. Então, um desses departamentos nos trouxe uma informação chave. A área médica nos trouxe uma informação chave. Acabou, suspende. Aí você vai, traz um atleta desse. Tivemos isso agora, no início do ano. Vitória trouxe atletas que quase não jogaram. Ficaram no departamento. Acabou, você falou um. Eu, quando o Vitória contratou o Dátolo, eu tenho um amigo meu, conselheiro do Atlético, disse, rapaz, você resolveu o maior problema do Atlético. Ligou pra mim isso, vocês resolveram. Até a torcida comentava isso. Falava, rapaz... E se você fosse lá no prontuário, tu via que era um jogador, na linguagem de boleiro, né? A minutagem dele, ou seja, o tempo de bola dele em campo era muito pouco. Por que ele ia aumentar no Vitória? Ele veio e repetiu o que já sabia antes. Essa é a diferença do dirigente de antigamente e do dirigente de hoje. Decide com fatos, com dados. O Ricardo Davi esteve aqui com o Darino Senna em um debate muito acalorado, há poucos dias da eleição, e ficou claro, e nas urnas também ficou claro isso, que o principal rival dele era o Manuel Matos, com quem ele já trabalhou em uma das gestões do Raimundo Viana. Raimundo Viana, um senhor muito simpático, fez todas as reverências aos candidatos, mas ficou essa situação entre Manuel Matos e Ricardo Davi. Eu faço duas perguntas. Manuel Matos já te ligou para te parabenizar? E a segunda pergunta, eu imagino que sua relação com Raimundo Viana é boa, vocês podem voltar a compor pelo menos uma relação amistosa em favor do Vitória? Sobre o Manuel, a gente até antes de sair o resultado, a gente estava conversando, né? Onde ele chegou e me disse, Ricardo, se eu ganhar, tenha certeza que amanhã, uma das primeiras coisas vai ser te chamar, porque você tem. A mesma coisa eu disse dele, Manuel, nós somos rubro-negros, seja lá quem ganhar amanhã, vai estar lá o presidente do Vitória, vai estar aqui, não há nenhuma... Né, tivemos divergências muito fortes, principalmente por conta da arena. Aquela coisa da arena, que é uma área onde eu milito há 30 anos. Eu sabia que o Vitória não poderia, como não vai poder, né, não vou fazer arena nenhuma. O que eu vou fazer é uma melhorias no Barradão, mesmo assim com muito sacrifício. O Vitória não tem condições de bancar uma arena. Veja aí o que está acontecendo com o Corinthians. Aquilo ali tem influência grande de Paulo Carneiro, que já falava isso desde a época que era presidente. Esqueça, o Vitória não tem condições de ter arena. E quando o Raimundo não... O Vitória tem um belo estádio, né? E pode ser melhor, e pode ficar muito melhor, A gente tem que dar conforto. O torcedor do Vitória, Darino, ele é muito complacente com isso, ele até aceita aquele estádio, assim, pelo amor que ele tem, mas nós que estamos dirigindo, a gente tem a obrigação de devolver um pouquinho mais de conforto para esse torcedor. Você contrataria Paulo Carneiro para algum cargo? Não, hoje não, e eu tivemos a oportunidade de conversar, tivemos a oportunidade até de estarmos juntos nessa eleição, mas uma questão de perfil, não é uma pessoa... Mas ele chegou a Conversamos, não se ofereceu não, de jeito nenhum. Paulo, não, é absoluto. Conversamos como pessoas... Você estava falando de Raimundo Viana. Não, se você Raimundo Viana, não. Você ligou para Manuel Matos, como o Paulo perguntou? Não, liguei. Ou ele não te ligou também, não? Não, mas não é por nada, não. O Manuel, se ele estiver ouvindo aí, daqui a pouco ele me liga. Ele falou Manuel, né? Nós queria falar Raimundo Viana. Não, Raimundo Viana, a gente interrompeu antes. Ele estava falando do folclórico vovô Mundico, como o Darino fala, e metade da torcida, metade da Bahia chama vovô Mundico. Como é a relação com ele? ele? Tranquilo, muito boa, não tem nenhum problema. Seguramente o doutor Raimundo Viana vai participar conosco, ele é um rubro-negro autêntico e tudo mais, ele vai nos ajudar. Nesse momento agora inicial, nós estamos implantando todo o projeto, né? Olha para ali, agora todo mundo, meu Deus do céu, chegou o gênio da lâmpada na frente de Ricardo Davi, tá aqui, Ricardo Davi, o gênio tá falando aqui comigo, não, apareceu aqui na frente agora. Ricardo Davi, você tem um desejo, agora, o gênio da lâmpada está oferecendo, de contratar um jogador do futebol brasileiro. Esqueça dinheiro, finanças, esqueça, é o desejo. O torcedor Ricardo Davi, o apaixonado que assumiu o Vitória agora. Que jogador você pediria pro gênio da lâmpada? Futebol brasileiro, que atua aqui no Brasil. Não venha com o Cristiano Ronaldo, Messi, não é fácil. Não.
Tem jogadores que me agradam muito. Eu gosto daquela forma do Everton Ribeiro jogar do Flamengo. Eu gosto. Tá faltando no futebol jogador com aquela inteligência, com aquele não toque. Não é impossível, né? Everton Ribeiro no Vitória. Hoje é. O Everton Ribeiro foi comprado pelo Flamengo por 20 milhões de reais. Eu gosto muito. Eu gosto muito do Dudu do Palmeiras. Eu gosto daquela rapidez, daquela velocidade. Me agrada aquele tipo de jogo. São jogadores hoje que se complementam, né? É o meia, o ponta mais armador e o outro ponta mais agudo, de mais velocidade. Exatamente. São jogadores com essas características que me encantam. Atenção, jogadores da base do Vitória. Querem agradar o novo presidente? Já sabem a dica, o caminho está aqui. Vai no YouTube na live. E olha, Dudu e Everton Ribeiro. Pois é, só seguir o exemplo deles aí que faz os olhos brilharem, de Ricardo Davi. Tem uma pergunta aqui de César Marques, um abraço, César. Ele pergunta se o presidente Ricardo Davi vai investir no e-sports, no esporte eletrônico, nos games, em tudo isso que está movimentando de forma bilionária o mercado mundial. Eu tive um dos nossos sócios torcedores, que ele me procurou antes e me trouxe isso, inclusive me trazendo isso como uma oportunidade de novas receitas para o clube e tudo mais. Confesso a você que vou precisar me especializar um pouquinho nisso. Não é um tema em que eu tenho um grande domínio, não, mas tranquilamente vou trazer pessoas. Não é isso? É exatamente isso. Ele me trouxe essa... Ricardo, criou aí na gestão dele uma gerência de inovação. Isso. Você que é um cara que também está muito à frente, fala de aplicativo, o seu prório trabalho. É isso, minha área é essa, né? Tem envolvimento nessa área. Como é que você vai lidar com isso, com a parte da inovação? A inovação é uma... Está lá, se você olhar lá no meu site, não sei se já tiraram do ar, não sei se André já tirou do ar, o site já tirou do ar, né, André? Mas estava lá, inovação. Era um dos pilares. Nós temos que buscar o novo, né? Por exemplo, não é só... Quando você fala em inovação, só se pensa em tecnologia, né? Mas eu falei isso antes e nós já estamos começando a operacionalizar. Nós vamos começar a prospectar jogador do futebol africano, Darino. Isso é inovador. Isso é inovador. Isso é inovador. Qual foi o último africano que apareceu aqui? Meu ídolo, Rick. Depois teve uma tentativa com outro nigeriano, mas que foi muito ruim. Como era o nome dele? André Hilton deve lembrar. Você vê que a gente nem se lembra, né? Não iria nem tão longe. A própria contratação do Trellis foi inovação. Claro. É um cara que não estava na mira de ninguém e o Vitória foi lá em outro momento. Nós estamos agora... Contratou e acertou. Agora, nesse exato momento, monitorando, analisando alguns, principalmente jogadores meias, né? O futebol sul-americano tem uma riqueza nesses meias rápidos, raçudos, que jogam. Nós estamos monitorando também. Ricardo Davi, quais os 3 maiores jogadores da história do Vitória na ordem? Primeiro, segundo e terceiro. Eu sou um fã e me causou extrema tristeza de Mário Sérgio. Mário Sérgio foi quem me levou para a Fonte Nova. Também acho. Esse aqui quase chorou ao vivo, rapaz, porque além da referência como jogador, como comentarista também, que durante muito tempo foi a área personagem, dele. Né? Mário Sérgio foi quem me levou para a Fonte Nova. Em 1972, né, eu tinha 11 anos de idade e eu fui ver aquele time de Jorginho André e Mário Sérgio. Quando eu vi aquele canhoto, camisa 11, que passava assim, aquele jeito de jogar, eu criança, né, aquilo me encantou. Eu tenho que voltar aqui no outro jogo para continuar vendo Mário Sérgio. E confesso a você, no dia que eu acordei, que vi o acidente, né, da Chapecoense, que vi que Mário Sérgio estava... É realmente uma perda. E o segundo... Tá emocionado. O Mário Sérgio, que fez história como jogador, como torcedor, deixou muitos amigos na Bahia, no Brasil, na imprensa esportiva, nos cartolas, nos torcedores fanáticos. Fica aí a homenagem de todos nós aqui da Aratu, nesse momento, completando 1 ano dessa tragédia. Foi no dia 29 de novembro de 2016, a gente não vai esquecer esse dia. Inclusive fizemos a primeira cobertura especial aqui no Aratu Online, foi em função dessa tragédia, e realmente deixa muita saudade. Aqui novamente as condolências para a família, teve a missa agora de 1 ano. É uma perda irreparável no mundo do futebol e para todos nós que pudemos conviver com... E a gente fica muito feliz de saber que a maior referência enquanto jogador do Vitória para o próximo presidente do Vitória, para o atual presidente do Vitória, desculpe, é o Mário Sérgio, que é um cara que foi um monstro dentro de campo e que foi um personagem fantástico do nosso futebol, sobretudo pela autenticidade. Um cara que não tinha vergonha nem medo
de ser e de expressar quem ele era. Legal. Por isso que Mário Sérgio foi minha grande inspiração e que bom que a gente compartilha dessa grande inspiração. Mas faltam dois. Sucesso. Eu quero saber os outros dois. O segundo e o terceiro. Não, o outro foi Petkovic, né? Era muito bom ver o Vitória com o Você Petkovic. só não quer na direção do clube, jogando Como bola. jogador, como ídolo, né? Como ídolo, Petkovic. Pet dava prazer da gente ver o Vitória jogando. A gente sabia que ele ia fazer alguma coisa diferente. E ele fazia alguma coisa diferente. E o outro é meu grande amigo, ídolo, Ramon Menezes, né? Uma figura... Eu traria, ele seria... Ramon foi maior do que... a possibilidade de trabalhar no Vitória? Ele estava sendo trabalhado para vir compor a nossa equipe técnica. Mas aí estávamos em período de eleição ainda, ele recebeu um convite para ser treinador da Tombense. E aí realmente... Então pode vir a acontecer, então, alguma coisa no curto espaço de tempo, não, Ramon mas... foi maior do que Osni, André Catimba? Ramon, não sei se talvez essa relação que eu sei tenho... o que ele não falou, porque tem uma relação forte com o não, rival Peraí, também. mas jogou demais no Vitória também. Ó, já jogou temos também. aqui praticamente 45 minutos de conversa. Levaríamos muito mais tempo, temos mais Eu assuntos. só quero uma perguntinha. Isso, Fica à vem só uma vontade, perguntinha. fica à vontade. Vem Ricardo ele. Davi, como é que você se define enquanto torcedor? Você é aquele torcedor mais moderado, mais consciente? Você é aquele torcedor do Vitória que se sente perseguido, injustiçado pelo mundo? Ou você é o torcedor que tá ali, xingou o jogador, mandou pra casa do lá, mas no outro dia, te amo, obrigado, não sei o que, PPP. Como é que Ricardo Davi se define como torcedor? Dari, não acredite, eu nunca xinguei, eu nunca vaiei. Pelo amor de Deus, velho. Nunca, Então você um nunca foi pra jogador do arquibancada. Vitória. Você nunca foi pra arquibancada. Sempre lá na arquibancada. Eu não, com o amor que eu tenho pelo Vitória, eu não consigo ter uma reação contrária. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não tô dizendo que você xingou os caras que você vai comandar, não. Tu falou lá atrás. Eu vou dar um exemplo, quer ver um exemplo? Aquele Você jogo... não xingou Júnior Tuchê quando ele fazia uma braga? Aquele Coitado, jogo Júnior Vitória... Tuchê virou representante. Pera aí, mano. Tipo um Você não ídolo. xingou Douglas, que frangou lá naquela Série B de 2012? Zé Luiz, naquele jogo... Aí, você xingou! Você Não xingou! xinguei, não. Quem estava comigo, por dentro. Quem tava comigo naquele jogo Vitória e São Caetano viu. Quando o juiz apitou e acabou, eu passei 15 minutos sentado ali eu sou sócio ouro do Vitória, ficava ali na cadeira, eu passei 15 minutos parado, quieto, olhando, sabe, aquele olhar perdido, triste, profundamente. Em momento algum xinguei e tudo mais. Eu não consigo agredir essas cores vermelha e preta. Não consigo, Danilo. Antes da gente terminar, eu vou fazer justiça aqui a Evânio Mota, que está bastante ansioso, e eu queria a gentileza de Ricardo Davi para atender o apelo de Evânio Mota. Por favor, presidente, informe se já tem adiantado alguma coisa em questão de contratação de jogadores, claro. ou nomes ou posições. Tá, deixa eu dizer a vocês. Nós assumimos quinta-feira e 3 prioridades. Situação financeira, porque sem saber quanto dinheiro tem em caixa, você não vai assumir responsabilidades. Isso é vital para uma gestão profissional. 2, renovação dos atletas que estão concluindo nesses dados, né? Agora em dezembro, quem interessa, quem não interessa. Então, fizemos essa análise. Os que não interessavam Vitória, já comunicamos que não fazem. Os que interessam, estamos em fase de negociação. E contratações. Estamos com... não tenho medo de errar o que eu vou dizer aqui. Nós estamos agora com mais de 30 negociações, porque você não rápido, pode... né? Porque o tempo é muito você tem curto. que ser rápido e você não pode ser o seguinte, por exemplo, eu quero Darino para minha lateral direita. É E eu caro, viu? é caro, eu sei. Eu não posso ficar só com Darino, porque pode ser que não dê certo e o tempo está chegando. Então você tem que negociar Ricardo com Davi Darino. tem os tem que contatinhos, viu? Paralelos. Os contatinhos dele paralelos. Ah, moleque! Quando ele falou 3 prioridades, eu pensei que ele ia falar defesa, meio campo e ataque. Já fiquei tranquilo. Sim, mas eu interrompi você falando das prioridades. Primeiro, a questão Nós temos que analisar, financeira. primeiro financeira, segundo a renegociação E dos depois atletas que contratação. acabam e depois as novas contratações. Estamos fazendo as 3 simultaneamente. Muitas negociações estão em andamento com a seguinte filosofia: não vamos promover nenhum pacotão de Natal, nenhum pacotão Olha, de final de ano. Isso Mas eu não vou vamos. promover agora um encontro aqui Um reforço espetacular, aí. olha. Esse é Você importante. sabe quem é esse cara, Ricardo Davi? Não sei. Esse homem é o homem que exorcitou, Você pode não exorcizou. saber assim, mas deve ter visto o vídeo. Vários vídeos. Esse cara foi o cara que exorcizou o fantasma no Barradão. Lembra aquele cara do Sal Grosso? É ele! Matheus! Não, Rapaz, foi foi por isso que inesperado nós aqui, ganhamos ó. lá. Agradeça, Não você estava pegou o time da marcado, Série velho. B. Darinho, diga que não estava marcado. Parece que foi combinado. não foi. Matheus vai participar da gravação do Tudo Novo. Que é logo depois daqui. Ele Não dessa foi uma live. armadilha, mas Não, de jeito nenhum. Matheus quer falar o que pro seu novo presidente? Boa sorte. Obrigado. Você faça vitória grande e meu voto foi seu. Eu faço Vitória maior. Ah, você Vitória já é eleitor, grande. Matheus?
Aí, ó. Obrigado. E se o bicho pegar, me chama. O bicho vai pegar. Representando todos os torcedores, Matheus Gonzalez aqui com a gente, conversando com o presidente do Vitória. Foi muito bom conversar com vocês dois, Matheus Carvalho Gonzalez, Darino Senna, Ricardo Davi. A gente continua no estúdio aqui, daqui a pouco vai ter gravação do Tudo Novo. E esse programa vai ser exibido, está sendo exibido também na madrugada, como parte da convergência do digital com a televisão. A gente faz tudo em conjunto. Internet e televisão é tudo conteúdo a todo momento para você. Tem frase? Tem frase? Hoje tem frase? Não vou deixar. Quer fazer uma frase? Não, quero... Quer falar uma frase? Matheus, quer encerrar com uma frase, Matheus Gonçalves? Encerra com a frase aí. Foi muito bom estar com vocês. Matheus vai encerrar com uma frase que é dele. Uma frase? Sim, qualquer uma. Qualquer frase? Ricardo Davi, presidente campeão do Esporte Clube Vitória 2018. Valeu, galera. Até a próxima. Você assiste esse conteúdo completo no facebook.com/aratuonline.